Oi, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam direitinho? Simone, Gabriel, professora Irã. Tá tudo bem com áudio, com vídeo? Boa tarde. Tá tudo ok com áudio? Joia. Ótimo. Tudo bem. Já já a gente inicia a nossa live de hoje. Leila, Gabriel. Seu Nilson acabou de entrar. Nájila. Olá, boa tarde. Tudo bem, seu Nilson? Tudo bem. Tá me Você é a ouvindo bem? Débora, né? Isso, é um prazer. Prazer todo meu. O senhor tá ouvindo bem? Tô sim. Tá Meu áudio joia. tá bom também. Tá, tô ouvindo sim. Preciso regular a altura do celular, não? Eu acho que tá bom, tá aparecendo perfeito, tá ótimo. O Então, senhor tá tudo bem, tá tranquilo aí, né? tranquilo, vamos conversar, né? E isso vai ser um bate-papo agradável sobre um assunto super importante, que a gente vai falar hoje de malha. Um Tá assunto certo, que interessa a muita gente, não é verdade? com certeza. É isso aí. Então, assim, eu quero dar boas-vindas ao senhor inicialmente. Eu vou me apresentar. Me chamo Débora. Eu sou aluna da Unime Lauro de Freitas. Faço ciências contábeis e sou voluntária do NAF. O NAF, para quem ainda não conhece, né, é um núcleo de apoio contábil e fiscal. É um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com as universidades, com o intuito de prestar serviços gratuitos na área contábil e fiscal a pessoas de um poder aquisitivo menor. E a gente gosta sempre de estar lembrando que a gente do NAF não substitui um escritório de contabilidade. A gente dá um apoio somente. E hoje é um prazer grande a gente estar aqui com o senhor Nilson Lima. Ele vai estar falando conosco a respeito de malha, imposto de renda pessoa física. A gente quer dar boas-vindas em nome do NAF, em nome da Unime. Dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, viu, seu Nilson? Ok, nós, em nome da Receita Federal, também agradecemos pela honra de estar com vocês aí da Uni. E nós que fazemos parte de Sergipe, dos estados da Bahia e Sergipe, estamos sempre em permanente interação, né? Então Isso. vamos ter um bate-papo proveitoso. Com certeza. Então, eu vou apresentar o senhor para quem ainda não conhece, né? É o senhor Nilson Lima, que está conosco hoje. Ele é auditor fiscal e representante da cidadania fiscal no estado de Sergipe, né? Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e também representante da cidadania fiscal do estado de Sergipe. Então, senhor Nilson, esteja à vontade, a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente e, mais uma vez, muito bem-vindo a esse bate-papo de hoje, tá certo? Tá certo. E assim, eu gostaria também de agradecer a presença de todos. Gostaria de convidá-los a participar conosco através de perguntas, de comentários. O seu Nilson com certeza vai estar aqui conversando e tirando algumas dúvidas. Seu Nilson, então, para começar, a gente vai começar do básico, como se muita gente não sabe de fato o que é. O que é a malha fina, a tão famosa malha fina? Você poderia falar um pouquinho para a gente? A Receita denomina de malha fiscal, Sim. mas em função da interação com a imprensa começou a chamar de malha fina. Como nós temos diversos tipos de malhas, a imprensa se interessa em particular com aquela que diz respeito à fiscalização de determinados itens da declaração. Ou seja, quando a pessoa pleiteia uma dedução de uma despesa e que a Receita não aceita, tecnicamente, a Receita faz uma glosa, ou o contribuinte está apresentando um dependente que a lei não assegura aquele direito, e a Receita também não aceita.
Então, a malha fina para a imprensa, e é aquilo que o senso comum passou a considerar como sendo essa modalidade de fiscalização, consiste exatamente nisso. Ou seja, é um trabalho de analisando as informações prestadas pelo contribuinte do imposto de renda pessoa física em sua declaração. A Receita, então, vai questionar algum tipo de informação. Nos primórdios, eu vou até desenvolver um pouquinho da história da malha, aqui para todos, se vocês são estudantes de contabilidade, para que vocês tenham uma noção de como se desenvolver esse instituto. Há 20, 30 anos atrás, a gente fazia uma análise manual, ou seja, pegava, cada auditor fiscal ficava incumbido de analisar um determinado quantitativo de declarações. Era em formulário, depois veio através de disquete, e agora nós temos realmente tudo através da internet. Mas desde aquela época do formulário, a malha consistia nisso. O contribuinte apresenta a informação e o auditor, encarregado de analisar aquela declaração, ele vai por dúvida sobre algumas informações, principalmente aquelas relacionadas com despesas ou falta de informação quanto à renda obtida. A esse conjunto de fiscalização que se desenvolve em relação à declaração da pessoa física se chama de malha fiscal. E para a imprensa, malha fina. Malha fina. Isso. Então, já que o senhor falou de malha, o que é? O senhor também falou que existem alguns tipos de malha. Então, quais são esses tipos de malha que existem? Veja, aquela malha preliminar diz respeito à correção dos dados cadastrais apresentados na declaração. Quando vocês recebem um contribuinte lá de baixa renda, que esse é o público-alvo do NAF, sim, então vocês vão conferir direitinho a documentação dele, as informações, o nome, o endereço, etc. e tal. Quando o contribuinte apresenta alguma informação relativa à sua identificação e que não bate com aquelas informações que a Receita tem disponíveis em sua base, aí tem o primeiro tipo de malha, que é a chamada malha preenchimento. Ou seja, você preencheu um dado assim, de identificação equivocado. Então, essa declaração precisa ser corrigida. Às vezes, o contribuinte apresenta um parente, um filho, um cônjuge, como dependente. E esse dependente também apresenta uma declaração. Então, essa declaração ela não vai tramitar normalmente, porque tem informações que se chocam. Ou a pessoa é dependente, ou apresenta a declaração em separado. As duas coisas não podem acontecer. E aí o contribuinte vai ser notificado para fazer a opção. Olha, você ou exclua a condição de dependente, né? E aí o outro faz uma declaração autônoma, ou aquele que fez a sua declaração, se ele entender que alguém apresentou em seu nome, sem o seu consentimento, vai pedir o cancelamento da declaração. Então, nós teríamos essa primeira malha, malha preenchimento, malha cadastro. Depois nós teríamos a malha principal, sobre as informações que são relevantes para o cálculo do imposto de renda pessoa física. O que é relevante para você chegar à base de cálculo do imposto de renda? As receitas obtidas, a renda da atividade de emprego, de autônomo, né? Todo o rendimento recebido pessoa física, rendimento de aluguéis, de pensão alimentícia. Então, a primeira preocupação da malha fiscal é com receita. Do lado da receita, a preocupação é que você informe todos os rendimentos obtidos. Porque se você não fizer isso, você está sonegando informação que é relevante para se chegar à base de cálculo do tributo imposto de renda pessoa física. Do outro lado, você tem as despesas. Despesa com educação, despesa com saúde, despesa com dependente, que são despesas dedutíveis da base de cálculo. E aí, qual é o foco da ação fiscal? É descobrir aquela despesa que o contribuinte está informando, mas que
não foi prestada. Uhum. Informou que um determinado profissional prestou um serviço médico. A Receita não tem elementos para duvidar daquela informação. Então, a declaração fica retida em malha. Essa malha é chamada de malha fiscal, que é aquela também chamada de malha fina pela imprensa. Pela imprensa. Né? Um outro tipo. Aí nós temos outras espécies, mas são mais pontuais. O mais importante aqui é saber que existe a malha fiscal, aquela malha que é resultante de uma informação inadequada do ponto de vista cadastral. Né? E temos uma que eu vi um questionamento que está sendo apresentado por um colega seu, sobre aquela malha que o contribuinte tem o direito à restituição, mas a Receita tem conhecimento que ele tem um outro débito. Aí a declaração pode não estar em malha fiscal, não está em malha cadastro, mas está numa chamada malha débito, ou seja, ele não vai receber a restituição enquanto não regularizar o débito. Em linhas gerais, são essas as malhas da declaração do imposto de renda da pessoa física. Joia. A Marirone Carvalho, colega, né? Está aqui prestigiando a nossa live e já enviou uma pergunta para o senhor, tá? Eu vou ler a pergunta da Marirone. Ela quer saber o seguinte. Pode falar. Pode falar. Eu queria mandar um abraço para minha colega representante regional de cidadania fiscal dos estados da Bahia e Sergipe. Isso, um abraço meu também. Então, ela quer saber o seguinte, os documentos podem ser encaminhados pelo site da Receita Federal? Veja, nós temos o caso de malha fiscal, é que o normal é o quê? É o contribuinte apresentar sua declaração, a Receita, de alguma forma, já disponibiliza, desde o momento em que ele apresenta a declaração, e essa declaração é processada, quando a Receita detecta contraste, informações conflitantes, Sim. A Receita, então, já sinaliza que a declaração está em malha. E aí o contribuinte, através do atendimento virtual, que você já tem conhecimento, que é o ECAC, o contribuinte, ele tem a informação, verifica qual é o tipo de pendência. A primeira providência que o contribuinte deve adotar é retificar a sua declaração se ele concordar com aquela pendência que está sendo apontada no processamento da declaração. Então, a primeira providência em relação a uma declaração em malha é a retificação da declaração. Por sinal, a Receita Federal no Brasil está deflagrando uma operação que começou na quarta-feira, enviando cartas aos contribuintes que estão com a declaração em malha para que acessem o ECAC, tomem conhecimento da pendência existente e, se for o caso, já promova a retificação da declaração. Se ele não fizer essa retificação da declaração, aí haverá duas alternativas. A primeira, que é a clássica, é que ele aguarde ser intimado pela Receita Federal para apresentar documentação e esclarecimentos. E a outra modalidade que existia até o advento da pandemia, mas a pandemia mudou um pouco esse quadro, é a antecipação da análise da malha fiscal. Ou seja, o contribuinte, ele se antecipava a uma intimação fiscal para que ele pudesse apresentar documentação que confirma as informações apresentadas por ele na declaração. Em função da pandemia, e que houve um comprometimento de boa parte das atividades presenciais, os contribuintes tiveram muita dificuldade. Eu digo isso porque também faço parte do sistema de ouvidoria da Receita Federal e a gente detecta muita insatisfação do contribuinte, uma vez que ele, por mais que a Receita se esforce para dar todo tipo de informação, disponibilizar os instrumentos mais sofisticados e apropriados para que o contribuinte possa dialogar com a Receita Federal, mas, mesmo assim, alguns ainda manifestam uma certa insatisfação. Então, em função da pandemia e dessas reclamações de contribuintes, a Receita, então, passou a considerar uma outra modalidade para resolver o problema, que é o contribuinte, ele acessa o ECAC, verifica a pendência, ele abre um dossiê digital de atendimento, que é uma modalidade de você formalizar um processo sem estar numa unidade física da Receita Federal. Então, ele abre
um dossiê digital de atendimento, que é conhecido como DDA, e lá ele pode juntar toda a documentação que ele entende. Não significa que ele está pedindo uma antecipação da análise da declaração, porque aí ele teria que acessar um aplicativo da Receita chamado E-Defesa, e nesse E-Defesa ele já teria um formulário eletrônico para que ele pudesse ali apresentar uma justificativa resumida para mostrar que ele discorda daquela imputação feita pela Receita Federal e juntar a documentação. Mas, em função, como já disse, dessa dificuldade do atendimento presencial, a Receita criou essa modalidade. Então, o contribuinte encaminha a sua documentação através de um dossiê digital de atendimento que a Receita recepcionará e encaminhará para a equipe regional competente para analisar a malha fiscal. Nós temos na delegacia de Feira de Santana, nós temos a equipe de malha em Aracaju e temos uma equipe regional. Cada delegacia tem uma certa especificidade, mas o contribuinte hoje tem justamente esse mecanismo de encaminhar sua documentação, que não é respondendo à intimação do auditor, que não significa antecipação de análise, mas na prática ele estará encaminhando a documentação e a Receita vai apreciar e dar um tratamento em relação à malha fiscal. Certo, perfeito. A gente já chegou aqui uma outra questão para o senhor, tá? Foi o Geraldo Alcântara que enviou. E ele pergunta o seguinte: quando o contribuinte recebe um termo de intimação fiscal, a declaração pode ser retificada? Não. A espontaneidade do contribuinte, ela só se dá até o momento que ele é notificado para apresentar informações sobre o lançamento. Isso se aplica a qualquer modalidade de fiscalização. A malha fiscal é uma modalidade resumida, uma modalidade simples de fiscalização. Ela é mais automatizada, quer dizer, o sistema de processamento já direciona o contribuinte e o auditor fiscal, que vai analisar, para aquele tipo de pendência. Mas o contribuinte só tem liberdade de retificar sua declaração, né, até a notificação. A notificação feita pela Auditoria Fiscal da Receita, como também o próprio procedimento dele de pedir antecipação de análise da malha. O pedido de antecipação, após o momento que ele faz esse pedido de antecipação da análise da malha, a partir dali ele já não pode mais retificar a sua declaração. Tá certo. Assim, pelo tempo de experiência que o senhor já tem na área, qual que o motivo que mais leva o contribuinte a cair na malha? Veja, o motivo mais recorrente. Cada unidade da Receita tem um comportamento diferenciado, né? Em algumas unidades, o que prevalece é do lado da despesa. Sim. Gastos com tratamento de saúde, né? O contribuinte, muitas vezes, não tem como comprovar aquele gasto. Infelizmente, nós ainda temos aquela cultura do pagamento em espécie. Nós que atuamos na área de cidadania fiscal, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o pagamento em espécie. Por quê? Porque o pagamento em espécie, ele procura não deixar rastro. Então, o profissional que exige que o pagamento seja em espécie, normalmente ele não dá recibo. A unidade, se for uma clínica, um hospital, não fornece a nota fiscal. Por quê? Porque ele quer desviar aquele dinheiro do conhecimento da autoridade fiscal. Então, no pagamento em espécie de uma despesa médica, você não tem como comprovar. E aí há uma dificuldade para a própria fiscalização, que a fiscalização vai dar o direito ao contribuinte de provar que realmente aquele serviço foi prestado. É claro que o pagamento em espécie já é algo assim muito estranho para a fiscalização. Mas o contribuinte pode, através de outros meios, provar que efetivamente realizou aquele gasto. Aí o fiscal vai pedir que ele apresente resultado de exames, de receituário médico, para comprovar que efetivamente houve aquela prestação. E muitas vezes, a partir
desse trabalho da malha fiscal do contribuinte pessoa física, a fiscalização pode chegar ao médico, pode chegar ao hospital, pode chegar à unidade clínica, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu diria que, do lado da despesa, aquele índice mais frequente na malha fiscal é dedução de despesa médica. E tem um detalhe, muitas vezes no NAF, você pode até ser questionada por um determinado contribuinte que está tudo certinho, tem a nota fiscal, existe uma obrigação específica para quem realiza procedimentos na área de saúde, que é apresentar uma declaração específica, uma DMED, que é o nome da declaração, onde ele informa a Receita que recebeu valores referentes à consulta médica, exames laboratoriais, internamentos, né, procedimentos cirúrgicos. Então, a Receita recebe essa informação dos profissionais que atuam na área da saúde, né? E muito contribuinte chega e diz, olha, mas eu estou com a nota fiscal, o meu profissional informou a Receita, porque apresentou a DMED, e por que eu estou na malha? Está na malha porque, independentemente de não pairar nenhuma dúvida sobre aquela informação específica, mas a Receita também trabalha com um limite de presunção. Ora, se eu declaro uma receita de R$100 mil por ano, e eu apresento uma dedução de despesa de R$60 mil, eu fiz uma cirurgia. Aí a Receita vai questionar em função da proporção do gasto em relação ao rendimento anual declarado. Aí, se você me perguntar, e qual é o limite para que a declaração fique em malha? Nós não sabemos. Nem quem atua na Receita Federal sabe exatamente qual é o valor que o processamento leva em consideração para colocar a declaração em malha. Depois desse tipo, nós temos também com instrução o fato de você pleitear dedução por instrução de pagamento de mensalidades escolares, de faculdades, de pós-graduação. Normalmente, os valores são pequenos, mas não é muito em função. É porque muitas vezes a pessoa vai pedir a dedução de uma despesa que o contribuinte efetuou com o neto. Ele não pode deduzir a mensalidade da faculdade que ele pagou para o neto ou para a neta. Você só pode deduzir saúde e educação com as despesas feitas com os seus parentes previstos na legislação e que estejam relacionados na declaração. O neto, para que o avô possa declarar como dependente, ele tem que ter um termo de guarda judicial, né, para que ele, aí sim, se ele tem o termo de guarda, ele vai fazer a dedução como dependente e também o que ele paga em função da mensalidade escolar. Certo, foi jóia. Bem esclarecedor isso. Seu Nilson, outra coisa, no caso, o contribuinte, ele tem direito à restituição, né? Já está visto lá que ele declarou e tem direito a uma restituição. Mas aí ele caiu na malha. E o que é que acontece com essa restituição? Ele recebe? Como é que funciona isso? O contribuinte apresentou a declaração agora em 2020. Ele informou, pelas informações, ele teria direito a uma restituição, digamos, de R$1.000. Sim. Só que esse contribuinte apresentou declaração no ano passado e apurou o imposto a pagar. Ficou com um débito de R$500 em aberto. Na declaração deste ano, ela não está em malha fiscal, porque todas as informações prestadas pelo contribuinte são coerentes com aquelas outras informações que a Receita coleta, né, sobre esse contribuinte, então não tem problema de malha fiscal. Só que a Receita avisa o contribuinte, olha, você tem direito à restituição, mas como detectamos um débito de R$500 do ano passado, você tem duas alternativas. A primeira é pagar o débito e receber a restituição. A segunda é nos autorizar que façamos uma compensação da restituição com o valor do débito e o valor da sua restituição será a diferença. A legislação, para facilitar essa comunicação com o contribuinte, diz o seguinte, olha, a partir do momento que você toma ciência
de que a restituição está condicionada, a sua liberação, a regularizar um débito pré-existente. Se você silenciar, no prazo de 15 dias, esse silêncio para a Receita é revelador do seu consentimento para fazer a chamada compensação. É compensação de ofício. E a compensação, vocês devem ter visto na aula de Direito Tributário, que é o encontro de contas. Alguém que é credor, ou seja, o contribuinte que apresenta a declaração que tem direito à restituição, ele é credor. Mas, ao mesmo tempo, ele é devedor de uma obrigação principal perante a Receita Federal. Então, crédito e débito se extinguem na proporção do valor, da correspondência de cada um. Então, ele tem direito a 1.000, tem um débito de 500, vai receber 500 de restituição. E a declaração dele, até resolver a situação, fica retida em malha débito. Em malha, certo. Bem certo, bem esclarecedor esse detalhe. Tem uma outra pergunta aqui da Marirone, que ela quer saber o seguinte: e os filhos de pais separados, né? Os dois pais podem colocar os filhos como dependentes? Veja, quem pode colocar... Normalmente, quando você tem separação, você tem pagamento de pensão judicial, né? Qualquer dos pais pode colocar. Se não tiver pensão, qualquer dos pais pode colocar um filho ou outro. Ou no mesmo ano. Se a separação foi no ano calendário, referente à declaração, você pode ser os dois, nessa fase de transição, pode colocar. Digamos o seguinte, que um casal conviveu durante 2 meses do ano de 2019. E depois a guarda judicial ficou com um deles. Ora, nessa fase de transição, representada na declaração de 2020, você pode ter os dois pleiteando o mesmo dependente, porque ela foi dependente de um durante 2 meses e, a partir dali, ficou sob a guarda judicial do outro, que para ser considerado dependente, e quando existir a pensão judicial, ele vai ter que somar nos rendimentos dele o rendimento do próprio filho. E também, aproveitando a oportunidade, em função daquela pergunta anterior que você me fez, sobre pontos importantes, situações que levam a incidência em malha, pensão judicial é um dos elementos assim mais comuns, mais rotineiros. Porque o que é que acontece? Normalmente, o cônjuge é quem paga a pensão. Isso não quer dizer que o cônjuge feminino também não seja obrigado. Mas, assim, o mais comum ainda é essa situação, né, do ex-cônjuge masculino pagar a pensão. Então, o que é que acontece? Quando fazem o acordo para o pagamento da pensão, estabelece que a guarda vai ficar com a mãe. Tudo que eu disser em relação à mãe vale também para o pai, mas eu vou dizer que o mais comum é com a mãe. Né? Então, a mãe detém guarda judicial, mas eles pactuam que ela não vai receber a pensão. Ela simplesmente vai receber a pensão do filho. O filho é que é o pensionista. O que é que acontece? A fonte pagadora normalmente informa que está pagando a mãe, que não é pensionista. Ela simplesmente ela administra o zetão do pai. E aí é que é uma grande fonte de confusão. Por quê? Porque se você paga a pensão, você deve informar os gastos relacionados à pensão judicial. Tem a guarda judicial, não deve informar aquele alimentando como seu dependente, porque se informar como dependente, vai somar o valor que terá recebido de pensão judicial. Então, é fonte de muita confusão, rendimento proveniente de pensão judicial. Verdade, verdade. E falando nisso, em fazer a coisa certinha ou cair na malha, quando cai na malha, o contribuinte, que ônus vem para o contribuinte? Além de ficar retido, ele tem alguma multa? Como é que funciona isso? Não, se o contribuinte estiver na malha, ele tem ampla liberdade de, tomando conhecimento da pendência, de
adaptar a sua declaração, fazer a retificação. Certo. Então, ele tem total liberdade até ser indicado pela fiscalização, né? Nós já discutimos sobre isso. Sim. Se o contribuinte ele não adota qualquer providência no sentido de retificar a declaração e passa a guardar sem intimado, ele vai ser submetido ao processo de fiscalização. O resultado apurado pela fiscalização vai ser lançado com multa de ofício, que a multa de ofício é aquela multa por infração legal. Essa multa ela é de 75%, pode chegar a 150%, no caso de agravamento. Se o contribuinte paga dentro de 30 dias, essa multa é reduzida em 50%. Então, aquilo que for apurado em função de procedimento fiscal vem com essa multa de ofício. Se o contribuinte cometeu o erro na sua declaração e fez a retificação, e isso está fora do prazo, ele vai submeter-se apenas a uma multa de ofício, ou multa de mora. Quer dizer, multa de ofício é a multa punitiva. A multa de mora é uma multa para recompensar os danos econômicos sofridos pelo atraso no pagamento. Mas essa multa também não é tão pequena, é de 0,33% ao dia, podendo chegar ao máximo de 20%. Ou seja, se você atrasar por 60 dias um determinado pagamento, essa multa atinge o patamar de 20%. Essa é a chamada multa de mora. E além da multa de mora, você tem a variação da taxa Selic, que é uma forma de você atualizar o valor da moeda. Certo, seu Nilson. E além da multa, o que é que ocorre mais de penalidade para o contribuinte, caso ele não resolva, não tenha como comprovar o que foi declarado? Exato. A negativação não. Sim. Vai ter o lançamento vai ser lançado com a multa de ofício. A partir do momento que for feito o lançamento, o contribuinte pode pagar com redução de multa, ou no parcelamento, reduz um pouco esse desconto. A primeira opção dele é pagar, parcelar. Mas ele pode também contestar aquele lançamento. Aí ele entra com uma impugnação. Essa impugnação vai ser julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. E caso não haja acatamento ainda nessa fase de impugnação, o contribuinte pode recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF. Então, assim, há um processo administrativo tributário relacionado a esse lançamento. Mas digamos que ele não pagou durante os 30 dias, não apresentou impugnação. Aquele crédito vai ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa e depois a Procuradoria poderá ajuizar ação específica de execução daquela dívida. Com a inscrição na dívida ativa, o contribuinte vai para o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. Ele fica sem acesso a crédito bancário por conta disso, né? Vai crescendo a dívida como uma bola de neve. Agora, o fato de estar em malha não traz maiores consequências para o contribuinte que não isso, ou seja, o pagamento majorado do crédito que deixou de ser pago, a possibilidade de ter inscrição em dívida ativa. Se ele for questionar aquele lançamento, ele vai ter que, muitas vezes, recorrer até advogados para fazer a impugnação, contadores também. É porque, quando se trata de elaborar a petição de impugnação e de recurso, normalmente o contador direciona o seu cliente para um atendimento advocatício. Né? Mas muitos contadores também prosseguem dando assistência ao contribuinte, fazendo as petições, etc. E tal. Mas para muito contador, para ficar mais à vontade e não prejudicar o seu cliente, ele manda para o canal adequado. Então, veja, além disso, que não é pouco esse transtorno, há de se convir, mas do ponto de vista de que, primeiro, em malha, ele estando em malha, ele recebe certidão negativa, por exemplo, se ele não tiver nenhuma outra pendência com a Receita. Ou seja, há uma presunção de inocência
até o momento em que aquele crédito esteja definitivamente constituído. A malha é um procedimento preparatório para o lançamento, ou seja, para a finalização do crédito e, a partir daí, a sua exigibilidade, tanto do ponto de vista administrativo pela Receita Federal, como também numa eventual cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Tá certo. Chegou uma outra pergunta da Marihone para o senhor. Ela quer saber o seguinte: e as doações a Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente? Aos fundos de direito dos idosos, e até quanto o contribuinte pode destinar, até quanto ele pode destinar, e qual é a vantagem para o contribuinte com essa destinação? No caso de contribuir. A cidadania fiscal sempre pressupõe um comportamento ativo do contribuinte. Ele vai ter consciência de que o tributo que ele paga tem uma destinação. Quando ele paga um imposto, ele tem uma aplicação genérica. Se eu pago imposto de renda, ali existe vinculação com repasse para estados, para municípios, aplicações específicas para a educação, para a saúde. Aquilo que não tem uma vinculação direta vai financiar serviços de importância coletiva, segurança pública, por exemplo. Né? Se eu pago um imposto, eu tenho essas características gerais. De uma forma geral, quem vai administrar a destinação desses recursos é o poder público competente. No caso da destinação para os fundos, pode direcionar uma parte do imposto ou da restituição, a crescente restituição que ele teria, destinando especificamente para aplicar na sua comunidade. Ou seja, escolher o Fundo de Assistência à Criança do município de Lauro de Freitas, de Feira de Santana, de Salvador, como nosso Sergipe, Aracaju ou Itabaiana, e eu posso destinar até 6%, de uma forma geral, eu posso destinar até 6% do meu imposto apurado anualmente. Vocês já sabem que o fato gerador do imposto de renda é um fato gerador continuado, complexivo. Ou seja, mês a mês, nós vamos como se fosse uma espécie de adiantamento. Eu vou recebendo renda, vou pagando uma parte, vou fazendo... a empresa, quando uma empresa me paga, faz a retenção do imposto de renda, depois informa a Receita, e quando chega na declaração do imposto de renda, de ajuste anual, nós vamos fazer um encontro com tudo que nós recebemos, que as fontes pagadoras descontaram da gente e anteciparam esse recolhimento para a Receita, mas o fato gerador próprio do imposto de renda, ele só se completa no dia 31 de dezembro. Agora nós apresentamos a declaração do imposto de renda 2020. O fato gerador do imposto de renda, que está na declaração de ajuste anual, ele se completou em 31 de dezembro. Porque em 31 de dezembro eu somo tudo que ganhei, mais o que gastei, que a legislação me permite deduzir da base de cálculo, para chegar ao imposto devido anualmente. Então, desse imposto devido anualmente, eu posso destinar 6% para os fundos, diversos fundos. Se eu só vou destinar ao fundo da criança e do adolescente, eu tenho um limite de 3%. Se for só a um dos fundos, é 6%. Se eu quiser doar para os dois, eu vou doar 3% para um, 3% para outro. Qual é a vantagem? Se você fizer durante o ano, agora em 2020, eu posso calcular mais ou menos quanto é 6% do imposto do meu imposto devido anualmente. E vou fazendo a destinação. Eu pego o CNPJ do fundo lá de assistência à criança ou do idoso lá de Freitas e vou destinando 6%. Né? Quando chegar na declaração, eu simplesmente vou informar os valores que eu destinei a esses fundos. Mas tem uma modalidade mais prática ainda. É o quê? É que, mesmo destinações feitas a partir de janeiro, do ano em que se entrega a declaração, agora em 2021, a partir de janeiro, eu posso fazer... Vamos falar, a declaração começa a ser entregue em março. Então, eu posso pegar na minha declaração e destinar diretamente 3% para o Fundo de Assistência à Criança e 3% para o Fundo de Assistência ao Idoso. E qual é a vantagem disso? É que eu vou escolher que uma parte do meu imposto de renda, que o poder público, de uma forma geral, daria a destinação
e vê a prioridade orçamentária, vai aplicar na saúde, na educação, na segurança pública, e eu vou escolher o fundo de assistência à criança que da minha comunidade, que eu possa até fiscalizar aquele recurso específico quando está sendo aplicado. E aí exigir do poder público, que controla esse fundo dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, que destine esse recurso para uma entidade que realmente tenha idoneidade, que tenha efetividade na sua prestação, na sua atividade de valorização dos direitos da criança e do adolescente. Então, essa é a grande vantagem. Ao invés do dinheiro ir para ser aplicado de acordo com uma destinação orçamentária, você vai ser, ao mesmo tempo, o seu legislador, o seu deputado federal, o seu senador, que no legislativo vota o orçamento, e substituindo ao Poder Executivo. Ou seja, eu posso destinar 6% do meu imposto apurado anualmente para ser aplicado no meu município com ações voltadas para a criança, adolescente e o idoso. E já ajuda bastante, né? As instituições disso, né? Com certeza. Porque, de uma forma geral, os municípios têm muita carência, né? Os recursos são muito engessados. E aí, quando você tem esse recurso extra, é um dinheiro que não vai entrar no orçamento geral da prefeitura, vai direto para financiar esse tipo de atividade que todos nós reconhecemos é de alta relevância. Com certeza. Seu Nilson, a gente está quase chegando no final da nossa live. Passou rápido demais. A conversa está tão boa, né? Faltam 20 minutinhos, mas a gente ainda tem uma pergunta aqui, ó. O senhor Geraldo Alcântara pergunta o seguinte, ele fala que observa que alguns serviços no ECAC da Receita só serão disponíveis com certificado digital. Se deve incentivar o uso do certificado digital. Eu só queria lembrar que a gente vai ter uma live semana que vem, que a gente vai falar sobre isso, sobre o CAC e sobre os canais de atendimento da Receita. Olha, na verdade, a Receita estimula o uso do certificado digital até em segurança do próprio contribuinte. Por quê? O certificado digital consiste numa assinatura autenticada digitalmente. Ou seja, uma entidade credenciada junto ao poder público vai testar a autenticidade daquela assinatura. Mas a Receita também tem outros mecanismos para garantir a segurança do contribuinte. Você pode acessar o ECAC, o atendimento virtual da Receita, com um código de acesso e uma senha específica. Mas algumas atividades que são muito sensíveis, a Receita só libera se for com certificado digital. Isso proteger o sigilo fiscal e proteger o próprio contribuinte. E aí, qual é o contraponto, qual é a alternativa que o contribuinte tem ao certificado digital? É o número do recibo de entrega da sua declaração. É por isso que a gente sempre diz, olha, nunca forneça o número de recibo de entrega da sua declaração. Porque com o número de recibo de entrega da declaração, alguém pode criar uma senha e um código de acesso, né, em nome do contribuinte ou fazer outras operações, retificar a declaração. Então, a segurança do contribuinte, em primeiro lugar, um certificado. Mas ele pode também ter o código de acesso e com a senha, né, e jamais informar o número do seu recibo de entrega da declaração. Por quê? No dia a dia, nós corremos atrás de pessoas que se utilizam, né, de alguma brecha da tecnologia para falsificar, para prejudicar interesses de terceiros, para fraudar o sigilo fiscal. Então, certificado digital é em defesa do próprio contribuinte. Segurança para o contribuinte. Já que o senhor falou acho que só vai dar tempo de mais uma pergunta, que é essa. O senhor falou em número de recibo, para ter cuidado também para não perder, para não estar gerando esse tipo de coisa. E outra coisa, para fazer a retificadora é necessário do número do recibo. Vai que esse contribuinte perde esse número, como é que ele procede? Aí é que está a dificuldade. Se ele tem certificado digital, ele não tem problema que ele tenha acesso ao número. Quando ele não tem certificado digital, ele deve comparecer a uma unidade presencial da Receita para ter acesso ao seu recibo. O número do recibo de entrega da declaração. Por quê? Ali ele acessa, ali ele tem poder de retificar a declaração. E a Receita não vai, quer dizer, se você fornece o número do recibo,
você não pode alegar depois que não fez a retificação da declaração, porque é uma informação confidencial. Você não pode revelar a terceiros. Depois do código de acesso e a senha e do certificado digital, a outra informação sensível é o número de recibo de entrega da declaração. Ô, senhor Nilson, nesse momento de pandemia, né, que a gente está com algumas restrições até para ir para atendimento e tal, como é que se procede nesse caso? Já que não, né, a Receita também está com restrição de atendimento. A Receita tem sido fértil em criar canais virtuais. Sim. Hoje, o atendimento presencial tradicional da Receita ele foi substituído basicamente por 3 modalidades de atendimento. O chat, que no chat você esclarece dúvidas sobre a legislação, você pode emitir um DAF, pode emitir uma guia de pagamento da Previdência Social, um GPS, você pode pleitear, informar a autorização para compensação de ofício, ou seja, uma série de procedimentos você faz a partir do chat. É um mecanismo de interação direta do contribuinte com um técnico da Receita que substitui aquele atendimento presencial. E você sente que você está dialogando com alguém em nome da Receita Federal e de forma em tempo real, certo? Uhum. O chat. Outra é o dossiê digital de atendimento, ele funciona como um antigo protocolo da Receita Federal. Quase todos os serviços que você teria que protocolar para a empresa já é geral. Não existe mais esse protocolo direto para a empresa na Receita Federal, pelo menos em algumas unidades. Aqui em Sergipe não existe. Então, você já faz, você pede para abrir o dossiê e depois você junta a documentação. Você tem um prazo de 2 dias para juntar a documentação, porque senão aquele dossiê é desconsiderado. Muitas vezes você abre o dossiê e não junta a documentação. Aí perdeu, não tem sentido esse dossiê. Então, o dossiê digital de atendimento substitui o protocolo geral. É a grande ferramenta hoje para você protocolar, juntar documento, né? Se teve um pleito não atendido e você quer apresentar uma manifestação de inconformidade, tudo você faz através do DDA. E aqui na Bahia e Sergipe, nós temos um e-mail corporativo. Os contribuintes da Bahia e Sergipe, eles podem se utilizar de um e-mail, que é o atendimento rfb.05@rfb.gov.br. Aquilo que você não resolver no DDA, no chat, você poderá encaminhar toda a documentação para esse e-mail corporativo, que vai ser analisado e vai ser encaminhado para a equipe competente daquela análise. Mas tem algumas situações que só podem ser resolvidas no atendimento presencial. Então, nisso aí, você vai fazer um agendamento prévio, porque praticamente todas as unidades de atendimento da Receita, em função da pandemia, só fazem o atendimento presencial com o agendamento. Você pode colocar no Google, agendamento Receita Federal. Já vai lá no pontinho da página da Receita, já diz se aquele tipo de serviço não está sendo disponibilizado pelaquela unidade, e aí você termina descobrindo que você pode resolver aquele serviço que você imaginava que está presencialmente através desses canais a que me referi. Muito bom, senhor Nilson. Senhor Nilson, olha, nossa live chegou ao fim. Foi um prazer enorme que a gente teve, assim, de ter o senhor conosco aqui, sabe? O NAF está em alegria hoje com sua presença. Pode ficar ciente disso. Foi muito esclarecedor para nós, enquanto estudante, para quem estava participando conosco, quem enviou as perguntas. Essa live vai ficar gravada em nosso Instagram, em nosso canal do YouTube. Sempre que alguém tiver dúvida, vai estar lá. E só agradecer ao senhor. Tá certo. Muito obrigado. Para mim foi um prazer estar interagindo com vocês, do dia aí da Unime, e sempre estamos à disposição. Nós fazemos parte de uma equipe, Bahia e Sergipe, somos irmãos. Eu mesmo moro em Sergipe, mas sou baiano. Então, sou baiano, sergipano, baiano. Então, essa integração aí é muito bom para todos. Sergipano, baiano. Valeu, muito obrigado. A interação é boa. Tá certo, muito obrigada. Eu queria lembrar que semana que vem vai ter uma outra colega sua aqui, fazendo uma live sobre o CAC, né? Sobre o canal de atendimento da Receita.
E também é super importante, essa live vai ser super interessante. Pronto. Então, muito Então, obrigada. o que eu adiantei hoje, ela já vai entrar em profundidade, com certeza. Exatamente, exatamente. Então, gente, muito obrigada a quem esteve aqui conosco também, viu? Agradeço, um abraço grande do NAF para todos. Um abraço, seu Nilson. Ok, valeu. Boa noite a todos. Boa noite.